tinggi te era tutti te in profunda sicura sonda. Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo para falar sobre dias de chuva e eu venho trazendo aqui algumas novidades para o lançamento, alguns brindes novos, para falar para vocês sobre o livro físico que chegou na segunda-feira e está realmente incrível, e para explicar algumas coisas sobre a história, contar um pouquinho dela e esclarecer dúvidas que talvez tenham ficado no ar. Era tutti te in profunda sicura sonda. Então vamos falar primeiro sobre o mais importante, que é o livro que chegou na segunda-feira, da gráfica. Tá realmente fantástico. A diagramação ficou melhor do que eu esperava. Apesar das 331 páginas, ele tá um livro leve, não tá pesado, dá pra levar na bolsa, dá pra levar na mochila. E eu quero mostrar então alguns detalhes da diagramação, que ficou realmente muito fantástica. Ficou leve, bem delicada como eu imaginei, mas algumas coisas ficaram realmente ainda melhores. A editora Estranho sempre muito caprichosa em relação à diagramação, em relação ao trabalho gráfico, esse cuidado em fazer uma diagramação que tenha a ver com a história, que faça parte realmente do livro. E é claro que quem está dentro em cada capítulo, no prólogo e no epílogo, é o nosso dragão. E eu também quero falar um pouquinho para vocês sobre a capa. Eu recebi alguns elogios, fiquei muito feliz sobre a capa, porque a ilustração é da minha autoria também. A diagramação é do Marcelo, mas as ilustrações, assim como as ilustrações do Carlos, fui eu que fiz. E eu queria realmente que fosse uma arte que agradasse tanto ao público masculino quanto ao público feminino. Não é uma história para garotas. É claro que pelo fato de ter uma personagem feminina na capa, as meninas acabam se sentindo mais empoderadas, acabam tendo mais interesse pelo livro, mas é uma história, não tem gênero, né? Não tem gênero definido. Assim como não tem gênero definido, eu queria conversar um pouquinho sobre a questão do público para qual Dias de Chuva se destina. Quem pode ler os Dias de Chuva? Dias de Chuva, ele não é um livro específico para crianças, para adolescentes, não é um livro juvenil, mas também não é um livro adulto. Não tem nada que impeça um jovem, um adolescente de ler. É claro que uma criança muito nova pode não entender, pode se sentir incomodada com algumas coisas, mesmo que as crianças leitoras de hoje estejam acostumadas a ler livros muito maiores do que esse. Então eu fiquei pensando se tinha uma metáfora para eu poder dizer a que público ele se destina. Bom, os Dias de Chuva não tem nada que um anime não tenha. Que não tenha não tenha algumas batalhas, que não tenha suas tragédias ali envolvidas. E também tem um pouquinho de romance sim, mas nada que impeça um adolescente, um jovem, de se envolver nessa leitura. E aí, aproveitando o gancho do público, dizer um pouquinho da história. Dias de Chuva se inicia quando a Júlia ainda é uma criança. Ela nasce numa família desestruturada, com os irmãos doentes, o pai tem sérios problemas com álcool, com jogos de azar, a mãe trabalha desesperadamente, mal consegue sustentar a família. E eles moram na periferia da cidade de São Paulo. Eu não especifico qual periferia, isso é porque eu queria que fosse uma coisa mais universal, que conseguisse atender um maior número de pessoas. E aí, eles realmente passam muitas dificuldades, e é quando chega o Aldrich, o estrangeiro, que vai ajudá-los, através de uma ONG. Bom, aparentemente só a Júlia percebe que tem coisas muito estranhas que o envolvem, e a história vai se desenvolver. Ela cresce e vai descobrir seus próprios segredos, seus próprios mistérios, e entram os outros personagens, a Miriam, o Dimitri, o Vânia. A história termina com a Júlia já adulta. Então, ela perpassa por toda a história da personagem, e vocês vão se deparar com momentos que ela ainda é muito criança, com os momentos da adolescência, e talvez esses pontos não agrade um público que está acostumado a uma história um pouco mais veloz, a um pouco mais de batalhas, né? Mas tudo isso vem aos poucos na trama. É uma história intimista, é uma história, como eu disse na sinopse, sobre escolhas,
sobre humanidade e também tem fantasia. Por quê? Porque literatura fantástica. Porque eu acredito que a literatura fantástica, ela tem a capacidade de criar metáforas para explicar e demonstrar e tocar em diferentes pontos de vista no leitor. Ela não precisa ser panfletária, ela não escolhe uma bandeira e defende, mas através de metáforas ela vai fazer a gente olhar a vida de um ponto de vista diferente. E é sobre isso que eu falo os dias de chuva, sobre as escolhas, sobre as consequências dessas escolhas e, enfim, sobre humanidade mesmo. Agora que vocês já sabem um pouquinho mais da história, eu quero falar sobre os brindes. Bom, a gente já falou dos cards no último vídeo, eu vou mostrar pra vocês de novo. O Vânia, atrás o Aldrich, o nosso dragão, a Júlia, a Miriam e o Dmitry. Os cards que todo mundo que comprar no lançamento vai ganhar. Nós falamos também do ovo do dragão, tô usando o meu aqui. E eu não vou sortear nenhum, nem dois, nem três, vão ser alguns ovos do dragão pro pessoal que for no lançamento. E o que mais? Bom, o que mais? Aí não é brinde, todo mundo que for vai ganhar também. São os marcadores. São 13 marcadores. Esse aqui é o primeiro. Do dragão. Ele é escuro, soturno. Tem um pouco a ver com o peso que também tem nessa história dos dias de chuva. Uma das nossas versões da Júlia. Uma das nossas versões. Vocês vão descobrir lendo o livro. E a Júlia da capa. Aqui também. Todas as ilustrações são minhas e tem um monte de marcador para todo mundo, para levar para casa, para levar pro tio, pro irmão, pra avó, pro gato, pro cachorro, pro papagaio, para todo mundo que gosta de ler. E para quem não gosta também, porque vai que a gente desperta em alguém a vontade da leitura. Bom, e o que mais? Eu fiquei pensando e queria um brinde especial para dizer como que começou esse meu envolvimento com a literatura fantástica. E na verdade começou com ilustrações. Eu comecei a fazer alguns desenhos, comecei a escrever também alguns contos e tem um livro que eu ilustrei que é um marco para mim, que é um livro que representa realmente o meu trabalho, que é esse aqui. O Menino que Perdeu a Magia é um livro de bolso. Ele foi escrito pela Celi Borges, que é a revisora da Editora Estronho. Ela escreve contos de terror e também literatura infanto-juvenil. E por que esse livro é um marco? Porque quando o Marcelo e a Celi me chamaram para ilustrar, a gente já tinha trabalhado juntos antes, eles me deixaram totalmente livres para criar meu próprio estilo, para fazer do meu jeito que viesse na minha cabeça, e aí surgiram essas ilustrações. Muita gente que vê esse livro, que não é criança, gosta bastante da capa, e tem algumas ilustrações aqui, eu vou mostrar pra vocês, que eu acho que se tornaram mesmo uma referência pra mim. É um livro que eu gostei muito de fazer e tem uma história simplesmente fantástica. Apesar de ser um livrinho pequeno, ele é extremamente grandioso enquanto toca a sensibilidade de crianças e adultos, porque é um livro infantil que todo adulto deveria ler. E além disso, ele também conta a história do Daniel desde que ele é uma criancinha até quando ele tá um senhorzinho. Então eu pensei que também talvez tivesse um pouco a ver com a Júlia, porque nos dias de chuva ela cresce e aqui também vocês vão conhecer esses personagens e o porquê que todos esses seres mágicos estão chorando. Então vou sortear um exemplar do livro O Menino que Perdeu a Magia, também do lançamento. E o último brinde que eu vou sortear, na verdade são dois, mas eu vou mostrar aqui pra vocês um deles. É a caneca dos dias de chuva. Caneca, uma coisa que todo mundo gosta. Sempre é um sucesso as canecas, de tudo quanto é tipo. E eu mandei fazer 3, uma é minha, e eu vou levar 2 lá pro lançamento pra sortear também pra todo mundo que for. E é isso que eu queria deixar claro. A caneca, o livro, o ovo do dragão, eles vão ser
sorteados para todo mundo que for no lançamento, não necessariamente para quem comprar o livro. Às vezes você vai com a sua mãe, com seu namorado, com seu marido, e aí vocês vão comprar um livro só, mas põe o nome dos dois lá na caixinha que todo mundo vai participar do sorteio. Falando do sorteio, o evento no sábado vai ser das 3 até às 7 horas da noite. Então eu pensei em fazer o sorteio às 5 horas, porque aí se chegar alguém atrasado, né, ou se alguém precisar ir embora mais cedo, acho que tá num horário bem legal. Eu tô muito feliz, vocês me desculpem não ter feito o vídeo antes, porque além do cansaço, a alegria era tamanha que não dava nem pra organizar as ideias, mas o livro tá aqui, eu espero vocês no sábado, tô muito contente, porque pessoas que eu ainda não conhecia estão dizendo que vão lá no lançamento, eu quero muito conhecer, conversar, dar um abraço nessa galera que tá indo lá no sábado, e agradecer por vocês terem participado comigo de mais um vídeo falando sobre a realização desse sonho, sobre esse trabalho que eu quero muito dividir com vocês em dias de chuva. Então, a gente se